Saudações filosóficas, vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio do nosso amigo Séneca. E a carta a que hoje prestaremos a nossa atenção é a número 89. Nesta carta, Séneca vai refletir sobre a utilidade da filosofia, sobre a divisão da filosofia, portanto, quais são as principais disciplinas filosóficas, e apresentará também algumas considerações acerca da relação entre filosofia, sabedoria e virtude. A filosofia é comparada por Séneca ao próprio universo. Mais tarde, Descartes irá comparar a filosofia a uma árvore, dirá que as raízes são a metafísica, o tronco é a física e os diversos ramos equivalem às várias ciências. Séneca é um pouco mais ousado, compara a filosofia ao universo, então escreve a esse propósito o seguinte: seria bom que, tal como a totalidade do aspecto do universo se nos apresenta ante os olhos, assim também a filosofia, ciência com as dimensões do universo, nos pudesse ser dada na sua totalidade. Seria bom, de facto, seria muito bom. E, portanto, a filosofia, tal como o universo, é vasta, é complexa, é admirável e, portanto, não pode ser apreendida de uma vez só. Ora, isso justifica, então, a divisão a que Séneca irá proceder nesta carta. E, portanto, a filosofia deve ser abordada por partes, sem perder de vista a sua unidade. Além disso, convém que se diga que esta divisão é apresentada como um meio pedagógico e não deve ser confundida com fragmentação. E a propósito disso, Séneca escreve: dividi-la é de facto útil, mas fragmentá-la não. Pois não é menos difícil entender o demasiado pequeno que o demasiado grande. Portanto, não convém fragmentar a filosofia, porque isso pode levar à confusão, à indistinção, a um certo caos conceptual. Mas também é importante dividi-la para que, enfim, a compreensão do que seja a filosofia se torne mais fácil. Bom, portanto, divisão não é o mesmo que fragmentação. E Séneca escreve que aquilo que se dividiu até ficar em pó é tão confuso como uma massa indistinta. Portanto, não convém efetuar uma fragmentação abusiva. Dividir sim, fragmentar não. Em seguida, Séneca vai apresentar a diferença entre sabedoria e filosofia. A sabedoria é considerada o supremo bem do espírito humano. A filosofia é vista como o amor pela sabedoria e, portanto, o caminho, o impulso que nos leva a esse bem supremo, a essa nobre conquista que é, de facto, a sabedoria. Portanto, a filosofia é o meio, a sabedoria é o fim. E, portanto, elas não podem ser confundidas. Em seguida, Séneca vai apresentar algumas definições clássicas de sabedoria e de filosofia. A sabedoria foi definida como a ciência das coisas divinas e humanas. A filosofia foi definida como o estudo da virtude, o estudo do método para adquirir ideias corretas, a busca de uma razão justa. Bom, apesar desta pluralidade de definições, parece, no entanto, a Séneca bastante consensual que há uma diferença entre filosofia e sabedoria. Séneca depois vai estabelecer a relação entre filosofia e virtude e dirá que dentro da escola estoica a filosofia é o estudo da virtude. Alguns autores defendem, portanto, dentro do estoicismo, que a filosofia e a virtude são inseparáveis. Então, Séneca escreve o seguinte: a filosofia é o estudo da virtude,
mas através da própria virtude. Não pode existir virtude sem o estudo dela mesma, e não pode haver estudo da virtude na ausência desta. Portanto, há um caráter inseparável entre filosofia e virtude. Isto faz lembrar uma passagem de um livro de Stuart Mill, intitulado Utilitarismo, em que se diz que a felicidade é o fim último da ação humana, mas a virtude também é um fim último da ação humana. Só que não é um fim separado ou independente da felicidade. E, portanto, Sêneca faz algo parecido na relação entre filosofia e virtude e dirá que a filosofia e a virtude são inseparáveis. A pessoa não se pode dedicar à filosofia sem ser virtuoso, e provavelmente também não será virtuoso se não tiver um fundo filosófico. Depois desta reflexão, Sêneca vai dividir então a filosofia em três partes. A ética, a física e a lógica. A ética forma o caráter, diz ele, a física estuda a natureza, a lógica ocupa-se dos argumentos, ocupa-se das formas de argumentação, do discurso, e depois Sêneca refere a outras divisões propostas por outras escolas, como, enfim, os peripatéticos, os epicuristas, os cirenaicos, mas não vamos entrar nesses detalhes. Depois procede então a divisões da ética, da física e da lógica. Relativamente à ética, diz que ela se divide em três partes fundamentais. Uma parte ocupa-se da análise e atribuição do valor legítimo a cada coisa. Outra parte ocupa-se das tendências, dos impulsos e procura, no fundo, regular desejos e inclinações segundo o valor atribuído às coisas. E uma terceira parte da ética ocupa-se das ações. E Sêneca entende que se uma destas partes falhar, toda a vida moral se desequilibra. No fundo, a coerência ética exige harmonia entre valores, impulsos e ações. E é exatamente isso que Sêneca nos diz quando escreve: antes de mais, em verdade, tu deves ajuizar quanto cada coisa vale, e em seguida manifestar para com cada uma tendência controlada e na medida justa. Finalmente, importa que estejam de acordo a tua tendência e a tua ação. É curioso que Sêneca está aqui a dizer, por outras palavras, enfim, que naquelas que são as três componentes das atitudes, componente cognitiva, afetiva e comportamental, deve haver entre essas componentes uma certa coerência. Caso contrário, a pessoa cairá numa dissonância cognitiva e isso é preciso ser evitado a todo custo, de tal modo que Sêneca diz também: a vida só estará de acordo consigo mesma quando a ação não desmentir o impulso e quando o impulso for à medida do valor de cada coisa. Sêneca, em seguida, enfim, diz que o estudo da filosofia não deve ser meramente teórico. A filosofia é um remédio moral que deve ser aplicado repetidamente e, portanto, Sêneca tem uma visão prática da filosofia. A filosofia tem uma dimensão moral. Isto faz lembrar também a obra de Descartes, Princípios da Filosofia, quando ele estabelece exatamente essa comparação entre a filosofia e uma árvore. Diz que, enfim, uma das ciências mais importantes é a moral. A moral só se obtém no fim, porque pressupõe o conhecimento de todas as outras ciências e constitui o supremo grau de sabedoria. Sêneca acaba por alinhar pelo mesmo raciocínio e, enfim, considera que de facto a filosofia tem essa finalidade moral, a finalidade de nos fazer viver da melhor maneira possível. A carta termina com uma crítica severa. Sêneca vai criticar a ganância, o luxo,
a gula. Relativamente à ganância, Séneca escreve isto: um espaço capaz de conter um povo inteiro será insuficiente para um só dono. Portanto, aqueles que são de facto gananciosos querem, enfim, um espaço que é capaz de conter um povo inteiro e nunca estarão, obviamente, satisfeitos. Relativamente ao luxo, neste caso o luxo ligado mais à posse de edifícios, Séneca escreve: por mais e maiores que sejam os vossos edifícios, vós nunca passareis de uns seres minúsculos, de que vos servem muitos quartos, se só vos deitais num. Finalmente, em relação à gula, Séneca diz: não vedes, desgraçados, até que ponto o vosso apetite é maior do que o vosso estômago. Portanto, há aqui uma crítica bastante severa, enfim, a todas essas atitudes de posse, a todas essas atitudes de procura desenfreada dos bens mundanos. Portanto, a expansão ilimitada dos bens acaba por entrar em contraste com a pequenez do ser humano, por isso trata-se de uma busca profundamente ilusória. E, portanto, no fundo, Séneca denuncia a ilusão da posse e também o prazer desenfreado. No último parágrafo, Séneca escreve, diz estas palavras aos outros, portanto está a dirigir-se a Lucílio, para que ao dizê-las as escutes também, escreve-as, para que ao escrevê-las também as leias, tirando de tudo proveito para a tua formação moral, para a repressão das paixões nocivas. E conclui a carta com esta frase espantosa: estuda, em suma, não para saberes mais, mas para saberes melhor. Portanto, o grande objetivo não é acumular conhecimentos, o grande objetivo não é ser um erudito, o objetivo é ser sábio. É, no fundo, ser capaz de aplicar o conhecimento à vida, no sentido, em última instância, de alcançar a felicidade possível. Bom, e por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.